Direito Previdenciário, Assistência Social, Lei 8742 de 93 e alterações. Olá, amados alunos e amadas alunas, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar agora da Lei Orgânica da Assistência Social. É uma lei muito interessante que regulamenta como deve ser tratada a assistência social no Brasil. E olha, ela tem vários pontos interessantes, ela é uma lei com muitas definições ali, então eu recomendo uma leitura dela, mas o professor vai passar para vocês aquilo que é cobrado nos exames. Então, bora aqui comigo então. Bom, muito bem. Primeira coisa que a gente entender são os objetivos da LOAS. Bom, lembrando que a assistência social, ela compõe a Seguridade Social, né? E ela ajuda as pessoas que dela necessitam, independente de contribuição. Então a gente tem que partir desse princípio. E o que é necessitar da assistência social? Então, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela estabelece 3 objetivos principais, tá? O primeiro objetivo é trazer a proteção social, proteger as pessoas na situação de vulnerabilidade. O segundo é uma vigilância social, uma vigilância que pegue toda uma abrangência territorial. Vamos detalhar melhor isso? Então, olha só. Primeiro ponto, a proteção social, ou seja, minimizar danos, garantir que não haja violação de direitos e caso haja violação de direitos, a assistência social tem que estar lá cada vez mais forte e cada vez mais específica para amparar essas pessoas. E nisso a gente verifica que são os mesmos princípios da Constituição. Proteção à família, amparo às crianças, promoção da integração ao mercado de trabalho, a proteção e a inclusão das pessoas com deficiência e o pagamento de um salário mínimo à pessoa idosa e à pessoa deficiente. E também entra aqui a vigilância socioassistencial, que é exatamente cuidar de um território, monitorar para proteger as famílias, né, e evitar o máximo possível de vulnerabilidades sociais, né, para não deixar com que uma situação fique mais grave do que a outra. E para finalizar, a terceira e não menos importante é a defesa de direitos. E a defesa de direitos tem a ver com as duas primeiras, que é assegurar as pessoas que têm os seus direitos sociais, e aí entenda-se num sentido amplo, que é retirar a pessoa de uma situação de marginalidade, de violência, de pobreza, fora do sistema educacional e incluir essas pessoas, né, numa vida social melhor, numa melhor condição de vida. Então, parte desses princípios, né? E lembrando que o enfrentamento da pobreza, ele está dentro da assistência social, tá? Ele faz parte dessa universalização dos direitos. Até porque a assistência social, como já visto como um dos princípios da Seguridade Social, é a forma descentralizada, sua descentralização de riquezas, né, onde o financiamento é feito por empresas, pelo poder público e é dividido entre as pessoas que são mais vulneráveis. Muito bem. Destaca-se algumas pessoas muito importantes. A primeira delas, antes de apontar aqui, é o poder público, tá? O poder público ele deve agir sempre de forma coordenada, né, coordenada entre elas, mas sobre a coordenação geral do Ministério do Desenvolvimento Social. Entenda-se da União. Então a União aprova as políticas principais, né? O próprio Conselho Maior, que é o Conselho Nacional da Assistência Social, ele é todo vinculado à União, financiado pela União, que seria o órgão maior, mas deve agir sempre de forma integrada, numa gestão compartilhada, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A primazia é do Estado. Porém, as entidades beneficentes que atendam o disposto na lei, não é qualquer entidade beneficente, mas que se enquadra em tudo aquilo que esta lei determina, ela também pode prestar serviços de assistência social. E veja o que a lei permite que essas entidades o façam. Muito bem. Primeiro, essas entidades, elas não podem ter finalidade lucrativa. Bom, isso é meio óbvio, né? Ajudar crianças carentes, por exemplo, não pode dar lucro para quem está fazendo isso, né? Muito bem. Segundo ponto muito importante. Elas devem prestar um atendimento e assessoramento de forma continuada, ou seja, não pode ser esporádico, né? De forma permanente e planejada, aos beneficiários, ou seja, as pessoas que dela necessitam. Mas veja que a lei coloca atendimento e assessoramento, tá? O que é isso?
são duas obrigações das entidades beneficentes. O atendimento é realmente prestar o serviço ao outro, prestar a ajuda, proteger ela numa situação de risco, de vulnerabilidade, nas mais vertentes formas de prestar assistência social. Agora, o assessoramento tem a ver com criar filhotes. Esse é o nome que eu gosto de dar. Como assim criar filhotes? É fortalecer os movimentos sociais. É criar lideranças capazes de aumentar, de fomentar o trabalho da assistência social. Esse é o assessoramento, né? Então, o atendimento nada mais é do que prestar o serviço, mas o assessoramento, né, além de prestar o serviço, é voltado prioritariamente ao fortalecimento dos movimentos sociais. E veja isso de uma forma muito ampla. Isso é muito maior do que cuidar, por exemplo, das crianças carentes, mas tem a ver com toda a inclusão social. Pessoas que sofrem, por exemplo, por terem um vírus A, uma condição de vida B, uma orientação C. Então a ideia é fortalecer esses movimentos e criar lideranças. Tá? Formação e capacitação de liderança dirigido ao público da assistência social. Então, atendimento e assessoramento. Tá? Então, lógico, né? Elas vão atuar na defesa e garantias de direitos, né? Prestar serviço, executar programas e projetos voltados à defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, né? Promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articular com os órgãos públicos na defesa dos direitos, enfim, promover a melhoria da vida das pessoas. Bom, entendemos agora qual é a função das entidades beneficentes da assistência social, né? Vamos agora ver quais são os princípios da assistência social. Acompanha aqui, ó. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Por que isso é tão importante? Porque uma das coisas mais difíceis no direito, inclusive é chamado de prova diabólica, é provar um fato negativo, é provar um fato que não existe. Prove, por exemplo, que você nunca foi à Itália. Eu nunca fui à Itália, não tem como provar que eu nunca fui, não tem como provar um fato inexistente. Então, provar que a pessoa está em condição de vulnerabilidade, provar que não tem renda é uma coisa difícil. Prove que você não tem renda. Eu consigo provar que eu tenho renda, mas que eu não tenho renda é difícil. Entendeu? Então, muitas vezes a exigência de comprovação da vulnerabilidade social, ela não pode passar por cima da necessidade do indivíduo. Eu vou dar um exemplo bem prático que eu vejo muito no INSS. Às vezes o beneficiário da LOAS, ele não tem comprovante de endereço. Por quê? Porque ele é um morador de rua. Morador de rua não tem comprovante de endereço. Ora, se não tem comprovante de endereço, não tem como vincular ele a uma entidade bancária, não tem como ele ser intimado para nenhum ato processual. Então veja que é um antagonismo. Mas o que a lei diz é, olha, a necessidade social deve suprir as exigências de rentabilidade econômica. Tá? Isso deve ser levado em consideração. Os direitos sociais devem ser universalizados, né? Alcançável para, né, as pessoas. Direito à dignidade do cidadão, porque é muito fácil pegar uma pessoa em vulnerabilidade social e colocar ela numa situação mais degradante ainda que seja humilhando ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é proibido pela lei. Né? A sua autonomia, respeitar a sua autonomia, seu poder de decisão, o seu direito aos benefícios e serviços de qualidade, direito à convivência familiar e comunitária. Não se pode pegar e tirar uma pessoa da rua contra a sua vontade e muito menos afastá-la das pessoas que fazem ali parte do seu convívio familiar. Né? Vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Ah, então você mora embaixo da ponte? Vamos conseguir uma prova ali que deixa a pessoa numa situação de constrangimento público. Não, isso não pode. Entendeu? São pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Igualdade de direito, né? Sem discriminação de qualquer natureza. Lógico, né? Que, lembrando sempre do princípio da seletividade, quem precisar mais tem que receber antes, né? A seletividade na prestação de serviços e benefícios. Só que não pode haver discriminação entre pessoas que estão na mesma condição. Né? Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas, etc. Né? São princípios. Bom, diretrizes, lembrando que, como todo o direito da Seguridade Social, ele é descentralizado, e aqui a descentralização
em todos os entes federativos, não vai ficar na mão só da União, tanto é que o trabalho é sempre coordenado. Um exemplo clássico disso é o próprio Bolsa Família, né, que é a renda do Fundo Nacional da Assistência Social, gerido pela União, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas é um atendimento prestado pelo município, né, então há essa coordenação. Né. Participação da população em todos os momentos, tanto é que em todos os órgãos de deliberação e decisão é obrigatório que metade dos membros sejam representantes da sociedade, ou seja, pessoas que não estão ali representando os interesses do governo. Então, isso faz parte da participação da sociedade em todas as esferas, federal, estadual, distrital, municipal, etc. Primazia da responsabilidade do Estado, que deve ser o protagonista, né, nisso tudo. E aí vem um ponto que as bancas gostam de falar, o Sistema Único de Assistência Social. Nada mais é do que o Ministério do Desenvolvimento Social é quem deve coordenar, tá, um sistema que envolve todos os entes federativos e todas as entidades beneficentes que fazem parte, que cumprem aquilo que nós colocamos, sem finalidade lucrativa e que prestem atendimento e assessoramento. Tá? Então, tudo isso é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, mas há uma gestão compartilhada. E quando a gente fala em gestão, quer dizer que cada ente pode gerir e definir a sua diretriz respeitando a diretriz nacional. Então, quando você fala em gestão compartilhada, você tem que ver o seguinte, que existem os municípios que vão aplicar assistência social, né, na prática, junto com os estados, junto com o Distrito Federal, tá? Que cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem a sua autonomia, e aí ocorre o financiamento que é compartilhado, os repasses que a União faz para o Estado, que faz para os municípios, que estados fazem para municípios, tudo isso deve funcionar de forma compartilhada. Não há exclusividade da ação por nenhum desses entes, todos são responsáveis, incluindo as entidades beneficentes que sim, podem receber dinheiro público para execução de atendimento ou de assessoramento. Muito bem, então olha, o SUAS, tá? Nada mais é do que uma gestão compartilhada, cofinanciamento, cooperação técnica articulada com o objetivo de exercer a proteção social não contributiva. Isso aqui parece até ser redundante, né? Proteção social não contributiva, mas é sim a finalidade da assistência social. Uma das coisas que a lei ressalva é que a identidade visual é determinada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Ou seja, o símbolo, as imagens, elas são símbolos da União, feitas pela União. Tá? Então, identidade visual do MDS, né? Não quero dizer do Ministério, mas criada pelo Ministério tem que estar sempre prevalecendo. Aí eu vou dar a minha opinião. Eu acho que isso é para evitar que prefeitos e governadores consigam votos com assistência social. Mas isso é minha opinião, isso não está na lei. Muito bem. Integração entre rede pública e privada, como nós já vimos, né? Estabelecimento de responsabilidade dos entes federativos, então cada um sabe qual é a sua responsabilidade na sua organização, regulação, manutenção das ações, tá? Definir os níveis de gestão, então, isso tudo é definido pelo SUAS. Estabelecer a gestão integrada, afiançar a vigilância socioassistencial e garantia de direitos. Tudo bem. O SUAS tem suas instâncias deliberativas, onde tem a participação da população. Tá? São basicamente 3, mas a gente diz que é 4 por causa do Distrito Federal. Basicamente uma da União, uma em cada estado, uma em cada município e uma no Distrito Federal. Tá? Então, esses são as instâncias. Acompanhe comigo. A principal, que é a superior, é o Conselho Nacional da Assistência Social, que é toda vinculada à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, inclusive ela é toda arcada pela União, arcada assim com as custas, né? Ela tem 18 membros, sendo 9 deles representantes do governo federal e os outros 9 representantes da sociedade civil, tá? Isso é o da União. O dos estados, municípios e Distrito Federal, aí eles é que vão definir como vai funcionar os seus membros, mas o que a lei determina é que seja paritário entre governo e representantes da sociedade. Os representantes da sociedade entendem representante dos usuários do sistema, né, de assistência social. Ah, muito bem. Então, olha, o Conselho Nacional, cada membro tem um mandato de 2 anos, admite-se apenas uma recondução. Né? Então, ele fica lá como conselheiro por 2 anos e pode ser reconduzido uma única vez. Muito bem. E aí existem os outros conselhos, né?
cuja função é acompanhar a execução, né, fiscalizar a assistência social, fazer o controle social, né, para ver se não está havendo nenhum desvio de dinheiro, para ver se realmente está havendo a proteção às pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Né? Muito bem. Inclusive, apreciar e aprovar o orçamento instituído pelas respectivas leis. O Conselho Nacional. Queridos, o Conselho Nacional tem uma série de atribuições, tá? Mas olha aqui, ó. Primeiro que a Política Nacional da Assistência Social, ela não vem do governo federal. A Política Nacional da Assistência Social, ela vem do Conselho Nacional, com representantes entre governo e sociedade civil. Veja como aí você vê que a política, nesse ponto, ela é mais democrática, né? Não depende de um órgão. Um órgão, quero dizer assim, de um representante escolhido pela presidência da República, mas sim de pessoas que fazem parte, compõem a assistência social. Outro ponto importante, ó, normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social. Então veja, normatizar e regular a prestação, isso é competência do Conselho Nacional da Assistência Social. Veja como a lei delegou poder a este órgão democrático, né? Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações da assistência social. Então, toda a entidade, para ser credenciada e poder receber verba pública para prestar assistência social, precisa passar pelo crivo do Conselho Nacional. Apreciar o relatório anual, né, conterá a relação das entidades e organizações certificadas como beneficentes, encaminhar aos conselhos do Distrito Federal e dos municípios e zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo. Então veja as competências principais, né, do Conselho Nacional. Realmente é quase que um congresso aí dizendo, normatizando como tem que ser. Muito bem. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social, aprovar os critérios de transferência de recursos para os estados e municípios, tá? Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, estabelecer as diretrizes, né, e programas plurianuais do Fundo Nacional da Assistência Social, elaborar seu próprio regimento, né, e divulgar suas decisões. Você veja aqui que é competência grande aqui, né? Bom, sobre a proteção social da assistência social, tá? Existem duas proteções sociais. Uma é chamada proteção social básica e a outra é especial. É bem fácil entender isso. A proteção social básica, entenda como prevenir vulnerabilidades sociais, prevenir riscos sociais. Então envolve orientação, envolve prevenção, envolve monitoramento. E aí tem a proteção especial. Essa é quando já houve o dano, já há o risco. Já houve violência doméstica, já houve o trabalho infantil, já houve agressão à mulher, ao velho, ao idoso, já houve. Então há o dano. Então aí exige-se a proteção especial. Então a básica, tá? Nada mais é do que o conjunto de serviços, programas, ações que visa prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades. Agora, a proteção especial já é o conjunto de serviços, programas e projetos que tem como objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários. A pessoa já está excluída, a pessoa já está passando por um problema terrível. A defesa de direitos, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e proteções da família para enfrentamento de situações de violação de direitos. Tá? Então, essas são as duas proteções da assistência social. E quais são os órgãos públicos, ou melhor, as entidades criadas pelo poder público, que não se confundem com as entidades beneficentes, que têm a responsabilidade de trazer essa proteção? São os CRAS e os CREAS. Acompanhe aqui comigo. Os CRAS são Centro de Referência de Assistência Social. Eles são do município e ficam nas áreas em que há índices de vulnerabilidade. Então há uma situação de possível vulnerabilidade, o município deve colocar um CRAS ali. Seja de enfrentamento à pobreza, seja de enfrentamento a riscos de violência, trabalho infantil, precisa ter um CRAS ali, tá? Agora, o CREAS, ele é tipo a mesma coisa, Centro de Referência da Assistência Social, só que ele é especializado, por isso que ele tem o Ezinho aqui. Ele pode ser tanto municipal, estadual ou regional. Aí já não é para prevenir, já há uma região ali, tá? Que não importa o índice, mas é
é assustadora a forma como há violência naquela região, ou a violência a direitos, né? Então, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em risco social, né, pessoal, por violação de direitos ou contingências que demandam intervenção especializada da proteção local especial. Então, um exemplo é regiões em que há cracolândias, por exemplo, então há a necessidade de uma proteção especializada, porque há usuários de drogas ali, de crack, que estão ali renunciando à própria vida, então é uma situação bem difícil, então o CREAS é para atuar nesse tipo de local. Tá? E lógico, também ela é prestada pelas entidades, né, de assistência social, mas daí já não é o poder público, embora tenha a mão ali do poder público. Bom, os benefícios da assistência social. Existem basicamente dois benefícios. O de prestação continuada, que a pessoa recebe todo mês, e os benefícios eventuais. Tá? Os benefícios eventuais são para situações excepcionais, como nascimento, morte, etc., e é pago por estados, municípios, Distrito Federal. A gente já vai chegar ali, mas é um benefício tranquilo. Eventualmente pode vir a existir cada ente federativo que arque com o seu. Agora, o benefício de prestação continuada, ele é uma ajuda de um salário mínimo por mês, tá? Dado ao idoso ou a pessoa com deficiência, qualquer um deles que não tem meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. Ou seja, a família é tão pobrezinha que não consegue manter. Então, normalmente essa pessoa mora sozinha, imagine um idoso com 70 anos de idade, ele vai morrer, né? Assim, tipo, se ele não consegue trabalhar e ele está largado, ele vai viver da ajuda da comunidade, isso viola a dignidade da pessoa, é terrível, entendeu? Então, vem um salário mínimo por mês para essa pessoa, mesma coisa a pessoa com deficiência, e aí não importa a idade, você pode ter 10 anos de idade, 20, 30, ela não tem meios de prover a própria manutenção, ela não vai conseguir entrar no mercado de trabalho para conseguir sobreviver. Um salário mínimo por mês para essas pessoas. Mas dentro disso tem algumas definições que a lei dá e eventualmente as bancas gostam de cobrar, até porque isso está sempre em decisão judicial a respeito. Decisão judicial e o Congresso toda hora fica mudando. Bom, primeiro começa com o conceito de família. O que é família aqui na lei orgânica? Bom, família são as pessoas que convivem sob o mesmo teto, entenda-se cônjuge, companheiro, companheira, os filhos solteiros, os irmãos solteiros, porque quando casa, né, muda a família. Solteiros e os pais, né? Então, é basicamente isso. Tá? Então, família é o próprio requerente, né? Seu cônjuge, companheiro, os pais, a ausência deles a madrasta, padrasto, os irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros, menor tutelado, desde que estejam todos sob o mesmo teto. Né? Então, por exemplo, imagine um casal de idosos, dois idosos, são duas pessoas, o requerente e o seu cônjuge. Né? Agora, um casal de idosos e seus netos. Neto não compõe o grupo familiar aqui. Quem compõe é o filho. Tá? Um idoso com uma filha casada e o genro. A filha casada e o genro não compõem o grupo familiar do idoso. Então tem dessas coisinhas aqui. Tá? Muito bem. E o que é uma pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem um impedimento de ordem física, mental, intelectual, sensorial, mas esse impedimento impede a pessoa de concorrer em igualdade de condição com os demais. Então a deficiência não é uma questão apenas biológica, médica, mas envolve uma questão social, a interação da pessoa com os demais. Até porque uma coisa é você ser, por exemplo, deficiente numa zona rural, longínqua, erma, né? E outra coisa é ser deficiente no centro de Curitiba, que há acessibilidade, ônibus especial, né? A pessoa consegue se locomover com menos dificuldade do que se morasse na zona rural. Então envolve esse relacionamento social. Então a deficiência é mais do que o impedimento de ordem física, né? Então é exatamente essa a definição de deficiente da lei. Ah, e lembrando, tá? A pessoa tem que ser deficiente ou idoso, só que o idoso com 65 anos ou mais. Professor, mas o Estatuto do Idoso diz que o idoso é 60 anos, você está dizendo que é 65. É porque a lei específica fala que é 65. Tá? Já foi questionado que era para ser todo idoso acima de 60 e não, essa tese não vingou, é 65 anos mesmo. Aí vem a questão da renda.
Como assim questão da renda? Porque, veja, basicamente tem que ser deficiente ou idoso, tá? Que não consegue prover meios para a própria manutenção e nem sua família. Família a gente já sabe quem é, tá? E o que é prover a própria manutenção? É um texto que já teve diversas alterações nos últimos 10 anos, mas a alteração vigente que se manteve, inclusive batido martelo pelo STF em 2020, é de que considera-se incapaz a pessoa cuja renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Então a renda per capita é a renda por cabeça. Então se você pensar assim, numa família que tenha 4 indivíduos, tá? Uma delas é uma criança com deficiência e o pai está desempregado. A mãe trabalha e ganha 1 salário mínimo. E a outra é uma criança de 5 anos. Então a gente tem um deficiente, o pai, a mãe e um irmão. Todos compõem um grupo familiar, porque o irmão é solteiro, tem 5 anos. Tá? O pai está desempregado, a mãe trabalha e ganha 1 salário mínimo. A renda per capita do grupo familiar é de exatamente 1/4 do salário mínimo. A lei diz que para ser considerável vulnerável tem que ser inferior, não igual. Inferior. Então, segundo critérios puramente matemáticos, esse deficiente não tem direito ao benefício porque a renda per capita é igual a 1/4 do salário mínimo. O que o STF falou a respeito em 2013, 2014? Ele falou o seguinte, falou, olha, esse critério de ser inferior a 1/4 do salário mínimo é um critério objetivo, ou seja, cumpriu o seu requisito legal, comprova essa situação de vulnerabilidade. No entanto, há o critério subjetivo, tá? Que é, talvez a renda seja igual a 1/4 do salário mínimo ou maior. Isso não quer dizer que a pessoa não esteja em vulnerabilidade social. Aí esse critério subjetivo precisa analisar a necessidade do sujeito, porque às vezes a renda per capita é de meio salário mínimo ou 1 salário mínimo. E aí? E aí, segundo o STF, vai depender da análise do julgador, tá? Então, que vai depender do caso concreto. E sobre isso, existem diversas jurisprudências a respeito. Inclusive, o entendimento do INSS hoje é que a renda per capita tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo, mas algumas despesas que a pessoa tenha, né, tipo as despesas que o deficiente tem com a sua deficiência, ou que o idoso tem com a sua idade avançada, como fralda, geriátrica, essas coisas, devem ser abatidas da renda. Mas isso não vai cair na tua prova, mas só para você saber o quanto esse ponto é discutido. E só nos últimos 2 anos já houve 2 medidas provisórias e a alteração do próprio texto da lei pelo Congresso Nacional, que falou que não era 1/4 salário mínimo, passou para meio salário mínimo. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, embora já houvesse 2 medidas, não houvesse uma medida provisória antes. Mas enfim, foi aprovado e aí agora em 2020 o STF disse que essa nova redação de meio salário mínimo é inconstitucional. Por quê? Porque o artigo 195 da Constituição estabelece que nenhum benefício da Seguridade pode ser majorado, estendido, né, ou criado sem a correspondente fonte de custeio, e o Congresso Nacional ampliou, o presidente da República sancionou, mas ninguém disse de onde vinha o dinheiro. Então, enfim, o STF diz que era inconstitucional e agora é a vigência de uma medida provisória que mantém a redação anterior, que diz que a renda per capita tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, vingando ou não, caducando ou não essa medida provisória, a renda per capita, né, que você tem que saber, de acordo com a Lei 8742, é que tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Lembrando da decisão do STF, que pode ser, que esse é um critério objetivo, que pode haver o critério subjetivo, de acordo com cada caso concreto. Eu sei que é complexo essa parte, era para ser bem simples, mas é tanta mexeção em cima disso. Ainda mais depois da pandemia do coronavírus, que resolveram mexer, porque criaram o de R$600 lá, o auxílio emergencial, e daí mexeram na lei da assistência social, e daí criou todo esse rebuliço. Mas é isso que o professor está te passando, tá bom? Muito bem. Bom, sobre a questão da renda. As pessoas que recebem esses benefícios de prestação continuada, tá? Elas recebem porque elas não têm renda, então elas estão numa situação de vulnerabilidade social. Mas aí a gente tem que fazer uma seguinte distinção. Existe o benefício ao idoso, que a ideia é que se ele tem 65 anos ou mais, ele não retorna ao mercado de trabalho, que é o que acontece. Mas existe a pessoa com deficiência.
que ela recebe esse benefício para se integrar ao mercado de trabalho. É um dos objetivos da assistência, promover a integração ao mercado de trabalho. Só que esse deficiente, ele recebe o benefício e daí ele consegue comprar um chuveiro para a casa dele, ele consegue comprar uma roupinha melhor, tomar um banho, fazer a barba, se ajeitar, fazer alguma coisa assim, e aí ele consegue um emprego. É o objetivo. A lei diz que quando o benefício é pago ao deficiente, quando ele consegue um vínculo empregatício, é suspenso o pagamento do benefício. Não há que se falar em irregularidade, não há nenhuma irregularidade, só que é suspenso e reativa-se caso ele venha terminar o vínculo empregatício. Tá? Isso é importante. E lembrando que estágio e aprendizagem não caracteriza a remuneração. Tá? Estágio não é vínculo empregatício, pelo amor de Deus. Né? E menor aprendiz, tá? E também, menor aprendiz, ele não vai perder o benefício porque é menor aprendiz, mas desde que ele trabalhe com menor aprendiz até 2 anos também, porque menor aprendiz é dos 14 a 16, depois disso já fica meio complicado. Mas estágio não vai perder o benefício porque está fazendo estágio não, tá bom? Mas se ele começar a trabalhar, inclusive ser microempreendedor individual, suspende seu benefício. Ninguém falou nada de irregular. Suspende-se porque a assistência social atingiu sua finalidade. Muito bem, os benefícios da assistência social, eles devem ser revisados bienalmente. Essa revisão é para verificar se mantém as mesmas condições, se a família continua com a mesma estrutura, se não houve o ingresso de uma nova renda, se a pessoa permanece na sua condição de deficiente ou se isso foi superado de algum modo. Enfim, vai reanalisar se as condições que deram origem ao benefício ainda se mantêm. Tá? E lógico, se houver alguma irregularidade, o benefício poderá ser cancelado. Bom, benefícios eventuais. Gente, são benefícios provisórios. Quando alguém nasce, morre, ou está uma vulnerabilidade temporária, ou uma situação de calamidade pública, mas é um benefício pago pelos estados, pelos municípios ou pelo Distrito Federal. Como houve na época da pandemia. Não 600 no governo federal. Isso foi pago em razão de lei específica. Mas os estados e municípios, muitos deles fizeram. Se não me engano, a cidade, o município de São Paulo, estava dando uma ajuda de R$100 para a pessoa que fosse desempregada, tivesse uma situação de vulnerabilidade social. Isso são chamados de benefícios eventuais. Tá? Muito bem. Alguns programas da assistência social, tá? São praticamente 3. É o Programa de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, tá? Que faz parte da Proteção Social Básica. Existe o Serviço de Proteção e Atendimento Especializados à Família, que envolve a proteção social especial, que é aquela que é quando já há violação de direitos. E existe o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Esse PET, uma época, falava muito na televisão, tá? Que tem a ver com toda uma estrutura de transferência de renda, trabalho de orientação às pessoas, de monitoramento para evitar que crianças menores de 16 anos, né, salvo o aprendiz, estejam trabalhando, estejam no mercado de trabalho. Tá? Então, basicamente isso. Tá? Bom, o financiamento. A Lei Orgânica da Assistência Social, ela cria o Fundo Nacional da Assistência Social, tá? Onde tem verba que vem ali dinheiro das contribuições sociais, vem dinheiro da própria União, vem dinheiro do poder público, dos entes políticos, né, estados, Distrito Federal, que fazem parte desse fundo, e esse fundo é distribuído para estados, municípios e Distrito Federal. Então, basicamente isso. Só que, para um estado e o município receberem parte desse fundo, eles têm que cumprir algumas obrigações que a lei determina, que são basicamente o seguinte, tá? Tem que ter um conselho de assistência social paritário, então o município tem que ter, o estado tem que ter, paritário. Também tem que ter um fundo próprio que não se distingue do fundo do município, tá? Do dinheiro do município. Então tem que ter o fundo próprio da assistência social e esse fundo tem que estar com a supervisão dos respectivos conselhos de assistência social, não pode ficar escondendo o que está no fundo, tá? E tem que ter um plano de assistência social. O município quer dinheiro para assistência, mas não tem um plano. Você tem que ter um plano, ó, apresenta um projeto, um plano, e tendo o plano que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, pode receber dinheiro. Então veja que não é o fim do mundo. Tem que ter o conselho, que faz parte do controle social, né? Tem que ter um fundo específico do município para receber o dinheiro, né? Uma conta específica ali, e tem que ter um plano sobre o que vai fazer. É o básico, né? Muito bem. Vamos ver como é que isso é cobrado nos exames por aí. Olha lá, CESP, analista do INSS 2016. Julgue o item abaixo, à luz da Lei 8742, o decreto papapá, que fala do benefício à pessoa com deficiência ou idoso. Está falando do benefício de prestação continuada. Vamos lá.
Caso uma pessoa com deficiência que receba o benefício de prestação continuada passe a exercer atividade remunerada na qualidade de microempreendedor individual, contribuinte individual, o órgão concedente desse benefício deverá suspendê-lo. Olha, está correto? Tá? Exatamente isso. O órgão concedente, que no caso é o INSS que faz a gestão desses benefícios, deve suspender. Por quê? Porque ele começou a exercer uma atividade remunerada e no caso era microempreendedor individual, o que não pode. Poderia se fosse estagiário, se fosse aprendizagem e menor aprendiz, um período até 2 anos. Tá? Mas fora isso, suspende-se mesmo. Bom, olá, CESP, técnico do INSS 2016. O Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, é uma unidade de base estadual e tem por finalidade atender a população de baixa renda e as pessoas que estejam submetidas ao cumprimento de pena de reclusão. Não, queridos, isso aqui está cheio de erros, tá? Primeiro erro, aqui, não é de base estadual, o CRAS ele é municipal e tem a finalidade de promover a assistência social, tá? Não tem nada disso de cumprimento de pena de reclusão. Vamos ver o segundo. Errado. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, constitui unidade que presta serviço a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social decorrentes de violação de direitos. Então, ó, violação de direitos está falando da proteção especial. CREAS é especial. A alternativa está correta. Tá? É isso mesmo. Olha lá, a política de assistência social tem como objetivos, entre outros, a promoção da integração do cidadão ao mercado de trabalho e amparo às crianças e adolescentes carentes. Queridos, está perfeito. Inclusive, a própria Constituição coloca isso como objetivo da assistência social. Vamos ver aqui a próxima. A assistência social organiza-se por meio de um conjunto de serviços e programas que estão estratificados em ações de proteção básica, proteção social secundária e proteção terciária, sendo essa última direcionada a pessoas em situação de violência. Está errado, porque a proteção social ela é básica e é especial, tá bom? Agora sim, vamos ficando por aqui. Quero desejar a todos um grande abraço e valeu!